presença e que, em nome de Jesus, essa palavra que Ele vai liberar aqui seja como as águas que vêm do Senhor, do trono do Senhor, sejam águas restauradoras, águas que venham trazer paz, águas que venham trazer direção e águas que venham liberar o teu amor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Desmontou o cara, né? Abra sua Bíblia, querido, no livro Evangelho de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 35 ao verso 41. E o tema da palavra desta noite é crescendo em meio às tempestades. Marcos, capítulo 4, verso 35 em diante, um texto que você conhece bem. Marcos 4, do 35 em diante, diz assim a palavra do Senhor: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, crescendo em meio à tempestade ou às tempestades. Crescer é um processo. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui: todos nós estamos crescendo em algum nível. Todos nós estamos num processo de crescimento, de desenvolvimento, de expansão. Sempre será um processo, e como todo processo, tem suas fases bem definidas. Vocês já viram a criança? Esses dias, a Lídia mais o Marquinho foram lá em casa visitar a gente, e os pequeninos estavam conosco, e a gente estava vendo fotos, porque a Carla e a Camille foram babás deles quando pequenos, e a gente tem foto deles muito pequenininhos. E a gente estava olhando as fotos e olhando as fases tão bem definidas do crescimento. Hoje a Mariana já chega aqui toda maquiada, toda bonita, né? Mas ela era tão pequenininha e ela precisou vencer cada uma dessas fases. Agora, o que acontece, querido, é que no nosso crescimento existem fases chamadas de tempestade, e essas fases são inevitáveis. É inevitável que em meio ao seu crescimento, ao seu desenvolvimento, aconteça em algum momento do processo uma tempestade, uma ventania, um furacão, um tsunami. Em algum momento vai ficar difícil. E a questão é tão difícil para nós entendermos que a tempestade faz parte do processo. E esse texto vai mostrar para nós exatamente o que a gente precisa entender a respeito de como crescer em meio à tempestade. Eu não sei se você entrou aqui essa noite e você tem vivido uma tempestade, um vendaval, um furacão na sua vida. Eu não sei se você chegou aqui atravessando um vendaval na sua vida financeira, na sua vida familiar, na sua vida conjugal, na sua vida espiritual, emocional. Talvez você está passando por um momento de tempestade, eu não sei. Mas nós vamos aprender com esse texto que às vezes a tempestade vem para nos ensinar a crescer.
E o primeiro versículo que lemos, coloca ali para nós, o 35, ele diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Seja sincero comigo, tanta hora para atravessar o rio, o mar, por que tinha que ser de noite? Não é isso que está escrito ali? Jesus tem um propósito, só que aqueles homens não conheciam. Jesus tinha uma ideia, só que aqueles homens não sabiam. Por isso Jesus diz para eles, naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. A primeira verdade que está aqui, querido, é que Jesus sabe quando nós precisamos mudar de fase. Eles iam sair de uma margem para a outra margem. Eles não sabiam o que encontrariam no meio desse percurso. Era noite, era uma noite difícil. No meio do caminho, diz o texto, que um vendaval os alcançou. Mas todo o processo que vai te levar de um ponto para um outro ponto, se você está crescendo, se você está avançando, se você está andando, você vai ter tempestade no meio do caminho. Faz parte. A tempestade, o vendaval, o furacão, o tsunami, ele faz parte desse processo. Sempre que o Senhor quiser nos levar a um novo nível em nossas vidas, nós sentiremos a fúria de um furacão passando por nós. Talvez você agora esteja lembrando de alguns furacões que você passou na sua vida. Eu me lembro uma vez que Camille era bebê. E ela estava nos meus braços, e a Camille, desde bebê, tem esse problema de desmaiar, que graças a Deus hoje ela não tem mais. E a Camille pequenininha, eu acho que foi uma das primeiras vezes que a gente viu ela dando aquela crise. Ela estava meio gripadinha, eu acho, e a gente tratando aquilo ali, e eu estava com ela nos braços, a gente já tinha dado o remédio que o pediatra tinha passado, a gente já tinha feito de tudo. E quando a Carla me entregou ela, falou: ela está desmaiando, ela está desmaiando. E eu peguei ela no meu braço, e eu não tinha recursos. Naquele momento eu pensei que a minha filha ia morrer. E eu disse: Senhor, uma vez o Senhor ressuscitou ela dentro do ventre da minha esposa. O Senhor pode fazer isso agora de novo. O mesmo sopro que o Senhor deu nela, dentro da barriga da minha esposa, dá para ela outra vez. E, irmãos, como aquele momento foi um furacão na nossa vida. Ela deitada no meu colo, eu lembro como hoje, o calor do Rio de Janeiro, eu sem camisa, e ela desmaiando, desfalecendo no meu colo, e eu regando ela com as minhas lágrimas. Que tempestade, irmãos, que tempestade. Eu achei que a minha filha ia embora, mas daqui a pouco, daí a alguns minutos ela voltou, e hoje eu tenho esse testemunho para contar. Está ali a minha filha, viva, bonita, não desmaia mais, porque aquela tempestade nos ensinou algo, aquela tempestade nos tirou de uma margem e nos levou para outra margem. Talvez você lembre de momentos na sua vida em que você disse: eu não vou aguentar, eu não vou suportar. Deus está te tirando de uma margem e te levando para outra margem. Essa semana um amigo meu mandou uma mensagem para mim e disse assim: cara, ora por mim, eu não estou aguentando mais, ele está passando por uma tempestade. Mas alguns dias atrás, quando ele disse para mim que ia passar por esse momento, eu disse para ele: Deus está mudando a história, Deus está mudando o quadro, Deus está mudando você de fase, e toda mudança de fase é difícil. Quem já jogou videogame aqui? Quando você vai mudar de fase, tem o quê? Hein, Nicolas? Quando você vai mudar de fase no videogame, o que tem lá? Tem algo mais difícil, não tem? Antes de pular a fase, para você poder ir para outra fase, você vai ter que passar por esse quadro mais difícil. Deus tem uma fase nova para você. Deus tem um tempo novo para você. Deus está fazendo você crescer. Talvez por isso que esteja tão difícil o vendaval. Talvez por isso esteja tão difícil passar por esse momento. Você está saindo de uma margem para outra. Você está aí, amém? Verso 36, ele vai dizer assim: deixando a multidão. Ei, olhe para mim. Deus vai fazer isso com você sozinho.
Tem muita gente que diz assim, mas o pastor não vem me visitar, agora tem um monte de pastor na igreja, mas nenhum deles vem me visitar. A igreja não se preocupa comigo, ninguém ora por mim, ninguém faz por mim. O texto está dizendo que deixando a multidão, Deus não vai tratar coletivamente com aquilo que Ele precisa tratar individualmente com você. Você vai crescer, sim, mas Deus vai tratar com você em particular. É contigo. Entenda, a tua dor não é a minha dor e a minha dor não é a sua dor. Cada um sabe aonde o calo aperta. E é o Senhor que dá ao sapato um número menor para fazer com que o teu pé fique mais calejado, mais forte, mais preparado para romper para a próxima fase. O texto diz, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Mas antes disso, eles saem do meio da multidão. Não há crescimento coletivo antes do individual. Deus te tira do meio da multidão para te levar para a tempestade. Imagina você dentro desse barco, Jesus, o Filho de Deus, de noite, fala para você, pega o barco agora e vamos para o outro lado. Tudo bem que tinha nesse grupo tinha os caras que eram pescadores, acostumados a pescar pela madrugada, e de repente eles saem no meio, o barco está chacoalhando, Jesus sabia que isso aqui ia acontecer, Jesus é o Filho de Deus, eles já sabiam que ele era. Vão morrer, está entrando água no barco, e agora, o que vai acontecer? Deus está tratando individualmente com você, por isso Ele te tira do meio da multidão. O que Jesus tinha para ensinar, não poderia ter ensinado lá na outra margem, mas Ele está te tirando de lá, Ele está permitindo que essas ondas cresçam na tua vida, que esse vento venha na tua vida, porque lá na outra margem você vai chegar mais forte, lá na outra margem você vai chegar mais capacitado, lá na outra margem você vai chegar com um testemunho novo, lá na outra margem você vai chegar vencedor. Mas tem que suportar o processo. O verso 37 vai dizer assim, levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa dormindo. Diga ai, ai. Não era o que você diria se estivesse nesse vendaval? Começa a balançar, no meio do mar, o barco. A água começa a entrar para dentro, o vento soprando, ninguém consegue controlar aquela embarcação. Cadê Jesus? Meu Deus, segura, puxa o leme, ergue a vela, tira a vela. E agora, o que a gente faz? Quando você vai procurar Jesus, Ele está onde? Se fosse a minha esposa, a minha, tá? A sua eu não sei, mas ela chegaria lá, colocaria a mãozinha na cintura, bateria o pezinho esquerdo, porque ela é canhota. Tem que ter cuidado com essas coisas que eu faço aqui, que eles fazem figurinha e worship face. Bate o pezinho e ia dizer assim, bonito, hein, Jesus? A gente lá em cima, quase morrendo, todo mundo, e tu aqui dormindo. A minha faria isso, a sua não sei. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Onde Jesus estava? Onde Jesus estava? No barco. O barco é a sua vida. Talvez Jesus está quietinho, não está falando nada, porque Ele sabe que você precisa aprender com essa tempestade. Mas ei, Jesus está lá. Jesus está no barco. Jesus está no teu barco, meu irmão. Está ventando, mas Jesus está no teu barco. Está doendo, mas Jesus está no teu barco. Está gemendo, mas Jesus está no teu barco. Parece que Ele não está nem aí, mas Jesus está no barco. Parece que a coisa você não vai aguentar, mas Jesus está no barco. Cutuca o irmão do lado, por favor, me ajude a pregar e diga para ele, Jesus está no seu barco. Ele pode estar até calado, ele pode estar até dormindo, mas Ele está lá, Ele está no barco, Ele está presente. Os outros barcos não tinham Jesus, eles foram beneficiados depois pela palavra de Jesus, e a gente já vai chegar ali, mas eles não tinham a presença de Jesus dentro dele. Jesus estava lá, talvez ele esteja quietinho, porque é tempo de você aprender com o silêncio de Deus. A gente está passando por um processo lá em casa, e a gente está aprendendo que nem sempre o Senhor faz do jeito que a gente quer que Ele faça. Nós saímos da primeira consulta com o cirurgião e o cirurgião falou assim, pode ser que eu tire a sua tireoide e não tenha câncer. A Carla pegou aquela palavra e disse, não vai ter câncer. E ficou firmada naquela palavra.
passou pelas consultas, passou pela cirurgia. Quando retorna no médico, o médico vira para ele e diz assim: tinha câncer. Agora o seu processo é mais longo, você não vou te dar alta nos próximos 5 anos. E aí você faz o quê? Põe a mão na cintura, bate o pezinho, olha para Jesus e diz: bonito, hein, Jesus? Tu no meu barco aqui, podendo acabar com essa tempestade antes da hora, e tu está dormindo aí. É assim que a gente faz, não é? Eu não sei qual o nível de tempestade você está atravessando, mas se você tem certeza que Jesus está no teu barco, entenda uma coisa: essa tempestade não é para a morte. Aleluia. Aleluia. Verso 37. Jesus estava na popa dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Verso 38. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? Tem uma canção do Inário, do cantor cristão, da harpa cristã, que diz assim: ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sim prestes a submergir, as ondas atendem ao teu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a nau tragar, que levam o Senhor, Rei do céu. Se a sua nau leva o Senhor, Rei do céu e do mar, ela não vai naufragar. Se a sua embarcação, hoje eu estava ouvindo a história dessa canção, uma jovem chamada Mary Ann, lá nos Estados Unidos, de uma família pobre, mas uma família feliz. A família é acometida de tuberculose, morre o pai, morre a mãe, sobram 2 adolescentes e um jovenzinho. Esses 3 irmãos vão começar a ter que viver uma verdadeira luta para poder viver sem o sustento do pai e da mãe. Naquela crise em que estavam passando, o irmão mais novo também é acometido de tuberculose. Sobram apenas as 2 irmãs adolescentes. Elas trabalham, prestam serviços para tentar mandar um irmão para um hospital que ficava na Flórida, para que ele pudesse então ficar livre da tuberculose, porque era um lugar que diziam que até o clima era favorável para quem estava vivendo daquela doença. Naquela época, estamos falando de 1900, década de 1910, era muito difícil a cura dessa enfermidade. Aquelas irmãs então mandam o irmão para lá e recebem apenas a notícia de que ele também tinha morrido. Elas com muito sacrifício conseguem trazer o corpo e sepultá-lo. Por muito tempo, Mary Ann fica revoltada com Deus. Eles eram uma família cristã. E ela, revoltada com Deus, chega perto do seu pastor, da sua igreja, e diz: olha, eu frequento a igreja, eu estou na igreja, mas eu tenho uma revolta no meu coração, porque Deus levou meu pai, levou minha mãe, levou meu irmão através da tuberculose, e eu não sinto paz e bonança no meu coração. Naquela manhã, havia uma escola bíblica dominical acontecendo na igreja local onde Mary Ann congregava. E ela então pegou a lição que falava: Jesus acalma a tempestade. E a tarefa de casa daquele dia era que eles escrevessem algo sobre aquele tema daquela lição. E aí Mary Ann escreve a letra desse hino que nós acabamos de cantar. Porque quando ela leu esse texto que nós estamos lendo da palavra, ela disse assim: Jesus me fez passar pela tempestade, mas Ele está dentro do barco comigo. Jesus me fez passar pelo problema, mas lá na outra margem eu vou chegar melhor. Eu perdi a mamãe, perdi o papai, eles foram para o Senhor, eu perdi o meu irmão, eu e minha irmã ficamos sozinhas, mas Jesus está no barco, e não importa o que aconteça, você não vai morrer.
Receba essa palavra, querido. Jesus está no barco com você. Os problemas fazem parte do processo de Deus para as nossas vidas. Deus está te calejando para a próxima fase. Ele está calejando você porque Ele precisa de você mais forte para o que Ele vai colocar em você no próximo ciclo. A dor da ostra, quando um grão de areia penetra nela, é terrível. Vocês já viram como é que produz pérola? Eles pegam intencionalmente uma ostra e colocam dentro dela grãos de areia pontiagudos, fecham ela e colocam de volta no seu habitat natural. Aquela ostra começa a ficar incomodada, ela começa a ficar ferida, ela começa a ficar machucada, e para responder a essa dor, ela começa a produzir uma pérola preciosa. Toda a dor que você está sentindo, toda a areia que Deus coloca dentro de você, talvez tenha produzido uma dor terrível, mas no final, é para produzir algo precioso. É interessante que enquanto eu estava pensando sobre isso, Deus falou ao meu coração, mas quando o produtor de pérola vai tirar a pérola da ostra, você sabe como ele tira? Ele abre ela, arranca as pérolas e a ostra morre. Sabe o que Jesus comunicou ao meu coração? Nós precisamos matar o nosso eu, as nossas vontades, os nossos quereres, aquilo que a gente acha que vai dar certo. Eu lembro, Carla desceu e disse assim, e agora? Eu estava com tudo pronto para responder para o médico que Deus tinha curado o meu câncer, mas ele disse que tem câncer. E agora que ele colocou mais um grão de areia para tirar mais uma pérola daqui a pouco. E se for preciso morrer para ele usufruir da pérola, vamos morrer por isso. Se for necessário matar a minha vontade para que ele retire de mim as suas pérolas, nós vamos deixar que isso aconteça e vamos entender. Você não vai morrer. Enquanto Deus não produzir todas as pérolas que precisa dentro de você, calma, você não vai morrer. Jesus está no barco. Verso 39, ele se levantou, repreendeu o vento, disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. Você pode levantar a sua mão direita comigo? Você pode estender a sua mão direita na direção de uma pessoa perto de você? E você pode repetir comigo essa sentença, diga, aquiete-se, acalme-se. Você já observou que a gente tem umas tempestades aqui dentro? Todo mundo tem tempestades aqui dentro. Todo mundo tem tempestades dentro de si mesmo. Tem algumas mulheres que uma vez por mês, num período que é bem conhecido dos maridos, elas vivem uma tempestade, chamada TPM. Já ouviu falar? A mulher vira um tsunami, um furacão, ela vira uma tempestade, o El Ninho. Aqui dentro. Às vezes não está acontecendo nada, a mulher está brava. Você já viveu isso? Talvez você esteja vivendo um momento onde você sozinho está atravessando por momentos onde ninguém está vendo nada, mas dentro de você tem uma tempestade acontecendo. Jesus levanta naquela hora do barco, depois que ele é incomodado do soninho dele, ele chega, estende a mão e diz assim, aquiete-se, acalme-se. Deus tem o poder de acalmar as tempestades do nosso interior. Deus tem o poder de acalmar as tempestades da nossa alma. Aflição, cansaço, ansiedade, como é que vai ser amanhã? E agora? Depressão. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não consigo mais me ver assim ou me ver assado. A sua cabeça fica funcionando dia e noite, não consegue dormir direito, depende de medicamento, não fica acordado direito. Você está passando por isso tudo dentro de você. Por quê? Porque você não entendeu o que Jesus está dizendo agora para a sua ansiedade, para a sua depressão, para a sua preocupação, para as suas aflições. Aquiete-se, acalme-se. Jesus está cuidando de você. Na hora mais difícil, no dia mau, no momento mais tenebroso, é que Jesus se levanta em sua vida. Eu acredito que por muito momento dentro daquele barco, eles ficaram assim, está dormindo. Aí um ia lá, descia, olhava, a água já está lá na cama dele, mas ele está dormindo.
Rapaz, o barco está chacoalhando um tanto, mas continua dormindo lá. E agora, o que a gente faz? Vai acordar ele? Não, vai você, está doido? Não, vai você. Vai você. Vamos tirar aqui pedra, papel e tesoura para ver quem vai acordar Jesus. Mas uma hora eles falaram assim, não tem mais jeito, nós vamos virar, o barco vai virar, vai afundar. Não tem mais jeito. Quando não tem mais jeito, isso me faz lembrar o testemunho do meu pai. Meu pai era alcoólatra. Meu sogro, minha sogra devem lembrar disso. Ele aceitou a Jesus pelo menos uma centena de vezes bêbado na igreja. Ele ia no culto, embriagado. Na hora do apelo ele chorava, levantava a mão, ia para frente. Chegava para o pastor, obrigado, porque o senhor está ajudando a cuidar dos meus filhos. No outro dia ele estava no bar de novo. Um dia ele perdeu tudo. Ele perdeu a empresa que tinha, ele perdeu os negócios que fazia, foi convidado para trabalhar para uma pessoa, a pessoa mandou ele embora, e ainda disse para ele, você agora não tem mais nada. Ele chegou em casa, eu estava no culto, e ele não foi para casa, ele foi para o bar, bebeu meia garrafa de 51, quem já bebeu aqui sabe o que é. Depois que bebeu meia garrafa de 51, pensando, e agora, o que eu vou fazer? Não tem mais saída. O Espírito Santo de Deus, que ele já havia ouvido tantas vezes na igreja, bêbado, lembrou ele de uma coisa. Disse assim para ele, ainda tem Jesus. Ainda tem Jesus. Ele conta, eu estava na igreja, eu estou contando o que ele conta, ele diz que saiu de dentro do bar, olhou para o céu e disse para o Senhor, Senhor, hoje eu te recebo como meu Salvador na minha vida, porque eu não tenho mais a quem recorrer. Na hora mais escura da sua noite, na hora mais difícil da sua vida, na hora mais complicada, é quando você vai dizer, eu tenho que acordar Jesus agora. Jesus acorda, o texto não sugere que ele falou nada com ninguém, ele vai lá no vento e diz, aquieta-te. Ele vai lá no mar furioso e diz, acalma-te. Coloca a mão no seu coração, por favor. Jesus está dizendo agora, aquieta-te, acalma-te, aquieta-te, acalma-te. Jesus faz bonança. O texto diz que foi uma calmaria. Traz calmaria para os nossos corações, Senhor. Traz calma para os nossos corações. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Jesus esperava que eles reagissem com fé. Ainda não têm fé? Estou lendo o verso 40, 41 agora. Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é esse que até o mar lhe obedece? É interessante, irmãos, que, para finalizar aqui, a gente já vai orar. Quando a gente olha para esse texto, se você olhar a sua Bíblia, logo o capítulo seguinte, Jesus vive todo esse processo com os seus discípulos, e quando eles aportam na outra margem, a Bíblia diz que eles encontram um jovem numa cidade chamada Gadara, e esse jovem estava endemoniado de uma legião de demônios. Jesus pega os seus discípulos lá do outro lado e faz eles atravessarem uma tempestade terrível para poder salvar a vida de um jovem que estava possesso de demônios, para poder resgatar uma vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está te preparando para salvar vidas. Deus está te preparando para amar pessoas. Deus está te preparando para resgatar vidas do inferno, do mal, para resgatar vidas das garras de Satanás. Não fique pensando que Deus vai te fazer passar por processos para te dar casa nova, carro novo, roupa nova. Deus dá tudo isso para nós e a gente já foi grato a Deus aqui por isso nessa noite. Nós louvamos a Deus por tudo que Ele nos dá, mas Deus tem um propósito maior do que este, é salvar vidas.
toda aquela tempestade, toda aquela confusão. Havia uma guerra espiritual travada naquele mar. O inferno não queria que aquelas embarcações chegassem na outra margem. Por quê? Porque aquele jovem há tantos anos, chamado de gadareno na Bíblia, porque morava em Gadara, a Bíblia diz que ele andava no cemitério, nas sepulturas, amarrado de corrente, mas nada segurava ele. Havia uma legião de demônios na vida daquele jovem, mas Jesus, com discípulos treinados, ainda que apavorados, mudaram a história daquele homem. Sabe o que eu aprendo com isso, querido? E aqui eu concluo, que Deus está preparando a gente para cuidar de gente. Deus está preparando a gente para melhorar a gente. Deus está preparando a gente para agir na vida de gente. Deus não prepara você, querido, porque o nosso carro, a ferrugem vai ficar aí, vai comer ele, a nossa casa, ela vai ficar por aí, mas eu, você, as vidas, as pessoas, elas não, elas são para sempre, você é para sempre. Por isso nós precisamos entender que a nossa tempestade faz a gente ficar mais forte, faz a gente crescer, para que a gente possa levar crescimento para outras pessoas também. Você pode ficar de pé um pouquinho no seu lugar, a gente vai terminar aqui. Deus está te fazendo crescer. Deus está te fazendo crescer. Deus quer que você cresça, é por isso que está doendo tanto. É por isso que está apertado. É por isso que está difícil. Eu não sei qual o tamanho da sua tempestade, mas eu sei que Jesus está aí. Jesus está no barco. Jesus está no barco. Eu quero orar por você. Você que está atravessando uma tempestade. Eu não vou orar para Deus fazer a tempestade passar. Eu vou orar para que você tenha convicção de que Ele está dentro do barco. E no tempo dEle, Ele vai fazer a tempestade cessar. Você que está atravessando um vendaval, um tsunami, um furacão na sua vida, eu não sei. Mas é tempo de você dizer para o Senhor: Senhor, eu estou sentindo que eu vou morrer, acorda aí, me ajuda. E a Bíblia diz que Ele diz: aquieta-te, acalma-te. Deus vai acalmar a tempestade. Deus vai acalmar a tempestade. Deus vai acalmar a sua tempestade. Você não vai morrer. Aleluia. Não me queimar, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Deixa eu te chamar aqui. Vem cá, meu xará, eu quero orar por você. Vem cá. É você mesmo, Renato. Vem cá. Quero orar por você. Pastor Jorge, fica aqui pertinho dele. Vem cá, Camille. Isso. Vem cá, nega, eu quero orar por você.
Se você quiser vir, mesmo que eu não esteja te chamando, eu estou chamando pessoas debaixo de uma direção do Espírito. Mas se você quiser vir receber essa oração, pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Vem cá, André, eu quero orar por você. Fica aqui. As tempestades vão passar. As guerras interiores vão passar. O Senhor vai prover, o Senhor vai restaurar. O Senhor vai trazer refrigério. Sim, em nome de Jesus. Sim, as tempestades vão passar. Jesus está no barco. Jesus está no barco. Sim, Jesus está no barco. Ele é contigo. Ele é contigo. Ele é contigo. Sim, Deus. Sim, Deus. Sim, Senhor. Sim. As tempestades estão te capacitando, estão te melhorando, estão te levando para um lugar melhor, estão te levando para um estágio novo. Deus está dando recursos, ferramentas novas para um tempo novo. Sim, 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 Senhor. Oh Deus, aquieta a tempestade em nome de Jesus. Acalma o vento. Em nome de Jesus. Toda tempestade, todo vento contrário, nós te acordamos agora, Senhor, porque nós não estamos aguentando mais. Nós estamos achando que vamos morrer. As ondas estão entrando no barco. Estamos achando que vamos sucumbir. Ah, Senhor, salva-nos, 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 Senhor. Ei, temer por quê? Querido, se você acha que está afundando, sai do seu lugar, vem aqui. Eu quero orar por você. Guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver. Senhor. Venha o que vier. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte, Escute isso. não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, a tempestade Nem o vento e o forte. vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, Em ti. Deus, eu te peço agora, em nome de Jesus, venha com bonança na vida dos teus filhos, desses que estão aqui na frente e aqueles que estão nos seus lugares. Vem com a tua paz, que excede todo entendimento. Sim, Deus, traga toda a provisão física, espiritual, emocional. Sim, Deus, em nome de Jesus. 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 Eu creio em ti. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo repousem
sobre cada um de nós que, mesmo apavorados pela tempestade, vamos entender que no tempo certo o Senhor trará bonança e paz em nossas vidas, com um propósito, não só hoje, mas até a eternidade. E se você crê, levante as duas mãos para o céu mais alto que você pode e aplauda ao Senhor. Libere um glória a Deus, um aleluia. Diga que Ele é bom, maravilhoso. Aleluia, aleluia. Oh! Que Deus dê a você uma boa semana cheia de Deus, cheia de graça. Ainda tem café aí, Tião? Tem cafezinho ali atrás. Se você se sentiu incomodado de cooperar com a nossa revitalização da fachada, pode me procurar, pode procurar o nosso irmão Lucas, que também está nos ajudando, coordenando essa fase. Em nome de Jesus, que a sua semana seja uma bênção. Obrigado você que nos visita. Hoje tem visita especial. Meu filhão, pastor Hélito, está aí com a família. Trouxe a sogra e minha irmã. Graças a Deus por sua vida. Obrigado por estar aqui. Nossas irmãs ali atrás, obrigado pela presença, tá bom? Voltem mais vezes. Muito bom ter vocês conosco.